a respeito desse tema. Hoje, por exemplo, eu tenho uma ótima notícia a respeito, justamente, uma péssima notícia para o Felipe Santos, mas uma ótima notícia para o mundo. Porque até a Universidade da Pensilvânia, uma das universidades que representa a elite acadêmica dos Estados Unidos, concordou em seguir a ordem executiva do presidente Donald Trump, que defende que as mulheres do extremismo da ideologia de gênero, que defende as mulheres do extremismo da ideologia de gênero, e impede, dentre outras coisas, que homens, como o deputado Felipe Santos, participem de categoria esportiva feminina. Se você não está lembrando, por que isso é ainda mais icônico? Porque essa é a mesma universidade que permitiu que Lia Thomas, um homem que se identifica como mulher, da mesma forma que o deputado Felipe Santos, impediu que um homem competisse, não, permitiu que um homem, que esse Lia Thomas, esse cara, competisse na competição nacional de atletas de universitárias femininas. As mulheres da competição, então, obviamente, tiveram que dividir o vestiário com esse cara, um homem muito maior que elas, em nome da esquizofrenia da ideologia de gênero. Quando chegou a hora da competição, o Lia Thomas, mesmo com toda a vantagem biológica masculina, empatou em 5º lugar com a Riley Gaines. Eu não sei se tem uma foto da Riley Gaines. Se não tiver, bota uma foto da Riley Gaines por nenhum motivo, só para enfeitar o programa, porque esse programa tá muito boiola. Então coloca uma foto, por favor, da Riley Gaines como colírio para os nossos olhos, Bruno, enquanto eu vou falando aqui. Porque apesar deles terem empatado, esse Lia Thomas, esse guri aí, esse cara, ele levou um troféu de 5º lugar de um campeonato feminino, enquanto a Riley Gaines, uma mulher que vocês vão ver daqui a pouco, saiu sem troféu nenhum. E esse caso teve uma repercussão, é um grande exemplo da loucura que nós vivemos durante o governo Biden. É um exemplo da loucura que nós vivemos. O momento onde o mundo entrou num estado de que nós éramos obrigados. E por que o Trump é tão importante? A Riley Gaines, que é essa moça aqui, bota a Riley Gaines em tela cheia, some com o Paulo Figueiredo, deixa a Riley Gaines, só a Riley Gaines. Então aquele cara, a Riley Gaines tem mais deltoide que eu, mas tá tudo certo. Ela hoje tá, eu conheci ela pessoalmente, ela é alta, muito, muito bonita. Mas essa moça perdeu o troféu e virou, graças a Deus, porque é assim que funciona, ela virou uma das principais ativistas conhecidas pela sua luta contra a ideologia de gênero e a participação de homens em competições femininas. O que aconteceu então? Deixa a Riley Gaines aí para enfeitar o programa. O que aconteceu agora é que a Universidade da Pensilvânia, que foi quem permitiu que o Lia Thomas competisse, mesmo sendo homem, eles concordaram em seguir o que o Trump mandou fazer. E o que eles fizeram? A Universidade da Pensilvânia restaurará para as atletas femininas todos os recordes e registros individuais da natação da Divisão 1 da UPenn, títulos ou reconhecimentos similares que foram indevidamente apropriados por atletas do sexo masculinos autorizados a competir em categoria feminina. Sexo masculino! Não é sexo biológico masculino, porque não existe sexo biológico. Sexo masculino! Porra! Não gostou? Não gostou. O deputado Felipe Santos não gostou. Reclama com o Trump, reclama com o reitor da UPenn, reclama com a Suprema Corte. Não gostou? Manda áudio chorando. Deputado, eu vou disponibilizar, peça algum colega da Câmara no meu celular e, por favor, mande um áudio chorando. Por favor, me dê essa alegria. Eu passo até aqui no programa. A UPenn emitirá uma declaração pública para a comunidade universitária afirmando que cumprirá o título 9, especificando que não permitirá que homens participem de programas atléticos femininos ou utilizem instalações íntimas destinadas às mulheres nos esportes da universidade. A declaração especificará que a UPenn adotará definições baseadas na biologia para os termos homem e mulher, conforme o título 9, e em conformidade com as ordens executivas do presidente Trump intituladas defendendo as mulheres do extremismo da ideologia de gênero e mantendo homens fora dos esportes femininos. A UPenn publicará essa declaração em local de destaque em seu site principal e em cada um de seus sites dedicados aos esportes femininos. A UPenn revogará qualquer diretriz que tenha violado o título 9 e removerá ou revisará qualquer declarações ou documentos internos e públicos que estejam em desacordo com o título 9 e notificará toda a equipe e os programas esportivos femininos sobre essas revogações. A UPenn enviará uma carta personalizada de desculpa a cada nadadora afetada. Então é o seguinte, deputado Felipe Santos,
Todos os homens, incluindo o Lia Thomas, que tiveram participado de competições femininas, terão os seus recordes e os seus registros e as suas vitórias revogadas. E a partir de agora, na Universidade da Pensilvânia, está absolutamente proibido que os homens participem de competições destinadas às mulheres, não importa o quanto de maquiagem eles usem, o tamanho do cabelo alisado ou o nome pelo qual eles querem ser chamados. As definições agora na UPenn, na Universidade da Pensilvânia, serão como sempre foram, a partir da biologia. Se você é homem, participa da modalidade masculina. Se você é mulher, participa da modalidade feminina. E com isso, chega ao fim a loucura woke. É o fim de nós tratarmos questões mentais como se fossem uma coisa normal. É o fim de nós aderirmos à loucura dessas pessoas, seja do Lia Thomas nos Estados Unidos ou do deputado Felipe Santos no Brasil. Ministério Público, Procuradoria não gostaram, então vocês façam o seguinte: processem um jornalista americano nos Estados Unidos por estar agindo de acordo com a lei da terra em que ele se encontra. Façam isso, por favor. Até lá, eu vou dizer para vocês, o caminho contra a agenda woke é o caminho... Bota o Riley Gaines aí de novo, por favor. É o caminho que essa moça aqui seguiu. É o caminho do combate, combate, combate. Nunca vocês vão me obrigar a aceitar como normal e me obrigar a dizer mentira, a pecar contra a realidade. Nunca. Não importa o grau de esquizofrenia alheia. Não importa. Nunca. Vocês estão entendendo o que é nunca? Achar deputado Felipe Santos, a essa altura do campeonato, tu com essa porra desse cabelo alisado, você acha que você vai me intimidar? O outro careca, lutador de Muay Thai, não consegue. Acho que com um processinho com a queixa é crime. Porra. Acho que uma queixa é crime a essa altura do campeonato? Eu tô todo cagado, o outro me citando por vídeo do YouTube. Você acha que uma queixa é crime? Pra eu falar o que manda a lei na minha terra, na terra que eu vivo, na jurisdição que eu vivo? Você acha que isso vai me afetar? Mas, meu Deus do céu. E no final, vou ficar eu com um bando de maluco com VPN. Acompanha. O Brasil vai ser isso. Guarda o que vai ser o Brasil. Vai ser o Paulo Figueiredo com... Hoje tem 25 mil pessoas aqui assistindo, 24 mil assistindo. No final, em breve, vai ser o Paulo Figueiredo. Ó, assistindo no canal do Paulo Figueiredo Show com VPN, nós temos nesse momento míseros 546, mais no perfil do Twitter 600 e pouco. Tem 1.000 pessoas. Tem 24 mil sem VPN e 1.000 com VPN. Já é um avanço. O final vai ser isso. Vai ser o Paulo Figueiredo, com mais 1.000 pessoas que ainda têm alguma consciência da razão, e o resto, todo mundo preso na intranet do Xandão, graças ao novo Marco Civil. É esse o mundo pro qual vocês estão indo, é o mundo demoníaco, é o mundo da loucura, porra. É o mundo onde você não vai poder, o deputado já não pode. Pergunta pro Nicolas, que tá achando que vai resolver os problemas do Brasil, ele mesmo. Não vão conseguir nem falar. Tipo, o grau de infantilidade, quando eu ouço de uma pessoa que não quer ajuda dos Estados Unidos, porque vai lidar com os próprios problemas, que o Brasil tem que resolver os próprios problemas, enquanto o Supremo Tribunal Federal revoga o Marco Civil, é um grau de infantilidade. Por isso que não pode ser presidente com menos de 35 anos. É pouco 35, tinha que ter 40. Não tem condições, é uma coisa infantil, uma visão infantil do mundo. Aí toma essas porra. Claro, por melhor, por mais bravo, mais corajoso, não adianta. O Brasil está perdido. Ou a gente luta junto com o que sobrou de razão dentro da civilização ocidental, ou a gente vai se arrebentar todo. Não adianta fazer vídeo com fundo preto e falando do IOF. É ótimo, é maravilhoso, continuem fazendo. Mas não vai adiantar. A nossa única esperança está aqui. Devia estar todo mundo lutando para que a gente tivesse alguma esperança. Aliás, porque como vocês vão ver, e a gente vai falar agora aqui no programa, esta merda veio daqui. Então vai ficar a esquerda com o apoio da esquerda internacional e a direita com o apoio de ninguém, dizendo, não, nós temos que resolver os nossos próprios problemas. Porra, não tem nem pentelho no saco uma pessoa que fala um troço desse. Não tem, não chegou na puberdade intelectual. Me desculpem. Me desculpem, a vida é como ela é. Todas essas bostas vieram articuladas da esquerda internacional. Olha, vocês estão vendo, o Fábio Sais Silva, o cara que era o candidato, o cara que é o candidato do Lula na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, estava dentro de uma audiência dos Estados Unidos representando os interesses do governo.
Ou seja, os caras têm uma rede de incentivos onde, inclusive, todo mundo ganha dinheiro e ganha carguinho com essa porra. E aí a gente tem a postura de, não, eu não quero que apoie nem a esquerda nem a direita, só quero que nós resolvamos os nossos próprios problemas. Porra! Me desculpa, não dá. Graças a Deus, entendam. Isso está numa reversão nos Estados Unidos e graças a Deus, agradeçam o fato de que o Trump está revertendo, inclusive, as políticas que financiaram essas loucuras. O maior agente por trás disso era a USAID. E hoje nós trazemos a boa notícia porque ao longo dos últimos meses nós expusemos o esquema da USAID, a agência de fomento americana. Eu trouxe aqui no programa, eu acho que o único outro cara que falava desse troço no Brasil, além de mim, era o Kim Paim. Um abraço para ele. As pessoas acham que eu sou tretado com o Kim Paim só porque a gente discorda de vez em quando, como se as pessoas não pudessem discordar. Qualquer coisa você discorda de alguém, estava agora discordando do Nicolas, qualquer coisa você discorda de alguém, a pessoa, meu Deus, é uma treta, é o fim do mundo, as pessoas se odeiam. Aí daqui a pouco a pessoa vai me ver dando um abraço no Nicolas. Até porque do Nicolas eu gosto como amigo, e do só não falo as coisas para ele porque ele não me responde mais. Mas pro Kim Paim, converso normalmente. E ele é um dos que expôs também a questão da USAID. E nós trouxemos aqui no programa vários casos concretos que deixam claro como o dinheiro do pagador de imposto americano era utilizado para financiar, dentre outras coisas, a agenda woke, essa agenda ao redor do mundo. Só para lembrar alguns exemplos. Quase 300 mil reais bancando ópera trans na Colômbia. 32 mil dólares para a revista em quadrinho trans no Peru. Eu não consigo deixar de rir. Aí a quinta série não sai da gente, né? Revista em quadrinho trans, aonde? No Peru, claro. Onde mais seria? 2 milhões de dólares para cirurgia de mudança de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. 2 milhões de dólares. É muito peru cortado. Porra, uma tesoura de jardineira, 50 conto, resolve o problema igual. 2 milhões de dólares para cirurgia de mudança de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. E por aí vai. Eu estou só citando alguns casos. Porém, ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o fim dessa farra. De acordo com um artigo publicado por ele no Substack, mas Paulo Figueiredo Show também tem um Substack. No Substack do Departamento de Estado, a partir do dia 1º de julho de 2025, ou seja, desde ontem, a USAID cessou a implementação de assistência internacional. Agora, ou seja, acabou. Agora, todos os programas de assistência que estejam alinhados com as políticas da administração Trump e que sirvam ao interesse americano vão ser administrados diretamente pelo Departamento de Estado e terão maior transparência, estratégia e eficiência. Segundo o secretário Rubio, a USAID via como seus constituintes, ou seja, as pessoas a quem deviam prestar contas, quem? A ONU, ONGs multilaterais, uma tal de comunidade global, e não o pagador de imposto americano, que é quem financiava o orçamento da agência. Assim, diz o Rubio, a USAID virou uma agência da promoção de caridade que dava dinheiro a rodo para as ONGs, para as instituições internacionais gastarem como bem entendesse e não como uma agência que deveria servir à promoção do interesse nacional dos Estados Unidos. Aliás, o Rubio cita que muitas das vezes os programas que a USAID financiou promoviam os valores dos grupos anti-americanos, desde a pauta woke, da pauta diversidade, equidade e inclusão, até, como a gente viu no Brasil, censura, operação de mudança de regime e até a cooperação com os adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Até isso. Isso agora acabou. E agora, em vez de uma quantidade incontável de ONGs, toda a ajuda internacional prestada pelos Estados Unidos vai ter um único símbolo, a bandeira americana. Quem receber recursos dos Estados Unidos vai saber que aquele dinheiro veio do pagador de imposto americano, do país mais próspero do mundo, e não de uma ONG repleta de vagabundo, repleta de estagiários de cabelo no sovaco e cabelo roxo. Outra política que o Rubio anunciou é a forma como essa ajuda internacional vai ser prestada. Acabou que muita gente mamou demais, cara. Se vocês soubessem quanto de dinheiro que essa gente ganhou, cara. Um bando de jornalista que devia estar catando lata na Avenida Paulista, porra, ganhando dinheiro de ONG americana, cara. Financiado pela USAID.
Acabou esse negócio de derramar dinheiro infinito em governos falidos e ineficientes. Acabou. Agora a ajuda internacional vai ser voltada à área específica, com limite de tempo. E segundo o Rubio, o secretário Rubio diz que o foco vai ser ensinar a pescar e não dar o peixe. Com isso, os países que tiverem demonstrado a capacidade e a vontade de ajudarem a si mesmo serão priorizados e receberão os recursos americanos para as áreas que possam ter um efeito multiplicador e catalisador da iniciativa privada, incluindo empresas americanas de investimento global. Então não tem mais essa história de país africano sugando dinheiro por 60 anos e não mudando absolutamente nada nesse meio tempo. Ou trabalha para modernizar o seu país e abrir o seu mercado, concorrência, capitalismo, ou então não vai receber dinheiro dos americanos. O secretário Rubio conclui o artigo dele no Substack dizendo que o trabalho está avançando, que os Estados Unidos já vem um progresso tremendo em conseguir fazer com que a ONU, os países aliados e fundos privados paguem uma parcela maior em projetos de ajuda internacional ao redor do mundo, o que, segundo ele, inclui até mesmo o sucesso do Trump conseguindo fazer com que os países da OTAN aumentem a sua participação nos gastos de defesa da organização. O foco de tudo isso é claro e foi explicitado pelo Marco Rubio no penúltimo parágrafo do artigo que eu vou ler para vocês. Este modelo também nos colocará em uma posição mais forte para combater o modelo de ajuda exploratória da China e promover os nossos interesses estratégicos em regiões chaves ao redor do mundo. Ontem, então, meus amigos, foi decretada a morte da USAID. Foi decretada a morte da instituição que financiou a ditadura brasileira e parceira do Alexandre de Moraes. Foi decretada a morte do financiamento global da pauta woke, da lacração, da pauta que financiava os movimentos ativistas do deputado Felipe Santos. Acabou. Essa mudança de política tratada pelo secretário Rubio vai fazer muita ONG brasileira quebrar. E é um belo prego no caixão do complexo industrial da censura. Quando a gente fala em complexo industrial da censura, o que a gente quer dizer com isso? Paulo, o que você está falando de complexo industrial da censura? O que a gente está chamando, esse termo não é meu, eu acho até que é do Michael Schellenberger, eu não tenho certeza. Mas é porque a gente está falando que existe um negócio na censura. Eu já expliquei para vocês, óbvio, quanto que ganha de dinheiro os escritórios dos familiares de ministros do STF, as pessoas que participam de lobbies no STF, do Gilmar Palussa, já falei sobre essas pessoas, mas não são apenas estas. Você tem agências de checagem de fato, você tem jornalistas que trabalham para agências de checagem de fato, você tem esses caras tipo o Fábio Sainz Silva que vão arrumar uma boquinha numa entidade internacional para poder ganhar um saláriozinho para defender a censura, você tem uma série de até mesmo a imprensa, velha mídia, que recebe grants, né, recebe bolsas para poder financiar a checagem de fato. Você tem pessoas que recebem dinheiro para promover a censura, como, por exemplo, recebeu o Felipe Neto, o instituto dele, através do instituto dele. Tantos outros, empresas de tecnologia que fazem monitoramento e software de monitoramento de redes sociais. Gente, entendo, existe uma quantidade gigantesca de gente que encheu a burra de dinheiro com a censura. E o nome a que damos a isso é complexo industrial da censura. E o que isso significa? Significa que acabou a censura? Não. Vejam, a gente deu até um outro exemplo. É o Poynter Institute. Na semana retrasada, logo antes, dia 25 de junho, então semana passada, né? Uma semana atrás, o Alexandre de Moraes estava dando, com a ministra Carmen Lúcia,